E aí, pessoal, vamos para a nossa última aula do dia 21 de julho, terça-feira. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de língua portuguesa que nós vamos fazer hoje juntinhos, a lição de casa 17, que começa na página 112 e termina na página 113. Então, vamos lá? Vou ler para vocês. Então, preste atenção que eu vou falar um pouquinho sobre as preposições, tá? Então, a questão 1, na página 112, diz assim: muitas histórias de Roald Dahl foram adaptadas para teatro e cinema, resultando em filmes, musicais e animações. Leia a sinopse de uma dessas adaptações. Sua tarefa será completar o texto com preposições e contrações adequadas. Bom, aí você vai falar assim, ai professora, mas eu tenho tanta dúvida, né, nas preposições, então o que a gente vai fazer? Para você fazer essa atividade, você vai lá na página 61 da sua apostila, que lá fala sobre os tipos de preposições que nós temos e as contrações das preposições, as palavrinhas que fazem parte ali das contrações são aquelas junções, em mais o no, em mais a na, em mais uma, numa. E temos as preposições lá, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, dentre, desde, em, entre, para, por, sem. Então, você vai colocar nesse texto as preposições que você acha adequada aqui nessas lacunas, tá? Eu vou ler o meu texto e você vai prestar bastante atenção nele, ó. É a história aí do Senhor Raposo. Então, vamos lá? Ó, o Senhor Raposo, a Senhora Raposa e seu filho vão morar em uma árvore localizada em uma colina. Se você achar que aqui fica melhor uma outra preposição, você também pode colocar as suas que você escolheu. Só que tem que ficar direitinho, combinar, né? Aqui com as palavras. Então, vamos lá. O senhor Raposo, a senhora Raposa e seu filho vão morar em uma árvore, localizada em uma colina. Lá, eles têm como vizinhos o coelho, o texugo e a doninha, entre outros animais. Esse entre, pelo que eu tô vendo ali na apostila do aluno, você já tem, tá? Entre outros animais, todos com suas respectivas famílias. O senhor Raposo prometeu à esposa que deixaria a vida de roubos de galinhas, já que ela estava grávida. Desde eu tô vendo ali, você já tem. Desde então, ele iniciou uma respeitável carreira de colunista de jornal. Então, é de colunista de jornal, certo? Porém, a proximidade do novo lar com as fazendas de Bogues, Bunce e Bim faz com que volte à velha vida às escondidas. Só que logo o trio de fazendeiros se une para capturá-lo. Então, aqui eu li o texto já com algumas preposições, só que você vai lá consultar na página 61 e se você quiser fazer o seu diferente, desde que as preposições que você escolheu case, vamos dizer assim, direitinho com as frases que estão aqui, maravilha, tá? Então, vamos lá. Eu li uma versão, você pode fazer a sua. Depois, na questão 2, no texto, diz assim, ó. No texto, há duas preposições em destaque. Utilize-as para construir novas frases. Então, tem a frase A e a frase B. Então, eu tenho aqui uma apostila do aluno, tá? E vocês têm aqui, ó, as duas palavrinhas. Entre e desde. Entre e desde. Então, o que vocês vão fazer no exercício 2 para mim? Aí, nas linhas de baixo, ó, no texto, as duas preposições em destaque. Utilize-as para construir novas frases. Então, você vai construir para mim uma frase em que apareça a palavra entre e outra frase que apareça a palavra desde, ok? Tudo bem, pessoal? Então, é uma frase para cada uma dessas duas palavras. Então, duas frases, ok? Tá?
Lembrando, né, aquela regrinha que a professora sempre fala, início de frase com letra maiúscula, ok? Substantivos próprios, nomes de pessoas, lugares, países, estabelecimentos, letra maiúscula. Não esqueça de colocar pontuação nas suas frases, ok? Vamos para a página 113 agora, vamos lá. Aqui fala muito de uma história que eu amo, do filme de Matilda, né? Então, a questão 3 na página 113 diz assim: a obra Matilda já virou até musical na Broadway, uma famosa avenida repleta de teatros em Nova York, nos Estados Unidos. Veja só, nós temos aí, né, essa foto dessa linda aqui, né, que a Matilda queria essa menina aqui pra mim, coisa mais fofa, né, uma lindeza. Se você ainda não assistiu o filme Matilda, assista, você vai rir muito. Com aquela diretora brava que aparece lá. Você não ia querer uma diretora daquela pra você não, tenho certeza disso. Assista o filme se você ainda não assistiu, vale a pena. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, tenho aqui né, o cartaz aqui anunciando, né, o musical da Matilda. Aí lá do lado tá Matilda em um teatro da Broadway. Depois tem aqui algumas passagens dela. Então tem um pequeno texto aqui, né, nesse retângulo aqui, azulzinho, né, as bordas azuis aqui, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: traga toda a família para assistir Matilda o musical na Broadway. Inspirado no livro infantil de Roald Dahl, este premiado musical relata a história de uma jovem que, graças à sua incrível imaginação, charme contagiante e astúcia fora do comum, cria terríveis malabarismos para fugir de casa e derrotar a tirana diretora de sua escola. Matilda, o musical, recebeu premiação em 7 categorias no Olivier Awards de 2012, incluindo de melhor musical. Ah, eu amaria ir até a Broadway lá. Nossa, assistir a Matilda. Nossa, eu ia ser a primeira ali na fila. Bom, depois lá na questão da bolinha, diz assim, ó: pense em um de seus livros favoritos. Pronto? Agora imagine que ele será transformado em um musical. Escreva um pequeno texto para representá-lo ao público. Pessoal, eu espero que vocês já tenham lido algum livro aí, né? Porque senão eu vou passar. A leitura é muito importante para a gente adquirir conhecimento, para melhorar o nosso vocabulário, para você, né, treinar a sua concentração, ok? Então, se você ainda não pegou um livro para você ler ali da primeira até a última página, faça isso, aproveite que você está em casa, né? Aproveite para fazer isso, é muito legal, você acaba se envolvendo com a história, com os personagens do livro, você fica ali torcendo para aquilo tudo dê certo, se resolva. Tem livros que tem suspenses e é muito legal. Tem uma série de livros, chama Vagalume. Tem histórias muito bacanas, é uma série de livros antigos, mas muito interessantes todos. A Ilha Perdida, o caso da borboleta tíria. Nossa, tem Zezinho, o dono da porquinha preta. São esses aí, entre outros que eu acabei. Tráfico de Anjos, tem muitos, tem vários. Eu mesmo li quase todos. Então, são livros que prendem a atenção da gente. São livros para a idade de vocês mesmo. Então, procure um livro, né? Leia um pouquinho. É muito importante, sabe? A vida não pode ser só internet, só jogar videogame, brincar de boneca, assistir séries, sabe? Coloque um desafio para você mesmo. Leia um livro, isso é muito bom. Se você acha que não tem muita paciência, comece lendo gibis. Depois adquira um livro que você acha interessante, faça a leitura, tá? Do início ao fim, você vai ver como é bom. Então, se você ainda não teve esse prazer de ler um livro, então escolha um na internet que você julgue interessante para sua leitura, tá? E se você já leu, você utilize como título esse livro que você já leu. Então, o que você vai fazer? Ó, imagine que ele será transformado em um musical. Escreva um pequeno texto para representá-lo ao público. Então, tá.
Traga toda a família para assistir, O Mágico de Oz. Vai estar lá. Você vai se surpreender com as cenas reais, personagens muito bem caracterizados, musical completo, que dá emoção fantástica para aquela história linda. Então, você vai colocar suas palavras aí. Eu dei a minha versão, você vai dar a sua, ok? Então, cria aí que bem querendo dizer aqui, esse texto, bem dizer, é uma propaganda que está chamando o público para assistir, né? Uma apresentação em forma de música, né? Uma apresentação musical, o livro que você escolheu. Ok, pessoal? Então, aqui você precisa citar o nome do seu livro escolhido. Não esquece. A atividade de português hoje tá bem simplesinha, hein? Coisinha rápida de se fazer, então se dedica, hein? Ok, pessoal? E não deixa acumular um monte de lição. Vai fazendo, que assim não fica cansativo para você, tá bom, pessoal? Então, um beijo pra vocês. Amanhã a gente se vê de novo. Não vai fugir não, hein? Sem preguiça, hein? Ok? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau.